Vamos lá então iniciar mais um dia do nosso estudo. Nós estamos no o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos Espíritos, no último item, provas voluntárias e verdadeiro silício, a partir do item número 126. Algumas mensagens nesse último item, que a gente vai estudando aqui uma por uma, para aproveitar bem o conteúdo. Vamos iniciar aqui com o boletim da Revista Espírita, lá o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós estamos agora no mês de janeiro de 1861, quarto ano da publicação da Revista Espírita, e o dia aqui então começa com o resumo das atas. Sexta-feira, dia 16 de novembro de 1860, uma sessão particular. Admissão de 2 novos membros. Comunicações diversas. Primeiro, leitura de várias dissertações recebidas fora das sessões. Segundo, carta do Sr. Poury, de Marsella, presenteando a sociedade com a segunda edição de seu poema intitulado Urânia. A sociedade agradece ao autor por lhe haver permitido apreciar o seu talento e sente-se feliz por vê-lo aplicar-se às ideias espíritas. Revestindo a forma graciosa da poesia, essas ideias têm um charme que as tornam mais facilmente aceitáveis por aqueles que a quem poderia melindrar a severidade da forma dogmática. Terceiro, carta do Sr. L., fornecendo novos detalhes sobre o espírito batedor e obsessor, do qual a sociedade já se ocupou. Vê relato mais adiante. Quarto, carta das senhoras G, do departamento de Indre, sobre as brincadeiras de mau gosto e as depredações de que são vítimas há vários anos e que atribuem a um espírito malévolo. Trata-se de 6 irmãs. Malgrado todas as preocupações que tomam, suas roupas são tiradas das gavetas dos móveis, mesmo fechadas à chave, e muitas vezes são cortadas em pedaços. 5. O Sr. T.H. relata um caso de obsessão violenta, exercida sobre o médium por um espírito mau, ao qual aquele conseguiu dominar e expulsar. Dirigindo-se ao Sr. T.H., esse espírito escreveu: "Odeio-te, pois que me dominas." Desde então não mais apareceu e o médium deixou de ser importunado no exercício de sua faculdade. Sexto, o Sr. Allan Kardec cita um caso pessoal de indicação dada pelos espíritos, notável por sua precisão. Numa conversa que ele teve na véspera com seu espírito familiar, disse-lhe este: "Encontrarás no Siècle de hoje," Siècle era um jornal, uma revista da época, "um longo artigo sobre esse assunto e que responde à tua pergunta. Fomos nós que inspiramos o autor e o trabalho que ele expõe, o qual será relacionado com as grandes reformas humanitárias que se preparam. Esse artigo, de quem nem o Sr. Kardec nem o médium tinham conhecimento, realmente se encontra no jornal indicado sob o título designado, provando que os espíritos podem estar a par das publicações do mundo material." Trabalho da sessão. Ensino espontâneo. Comunicação assinada por Cazotte, recebida pelo Sr. A. Didier. Outra contendo as lamúrias de um espírito sofredor e egoísta, recebida pela Sra. Costel. Evocações. Segunda conversa com o espírito gastrônomo, que tomou o nome de Baltazar, e que alguém julgou conhecer como sendo o do Sr. G, de Laerre, o que foi confirmado pelo espírito. Perguntas diversas. Perguntas dirigidas a São Luís sobre o espírito batedor, ao qual se refere a carta do Sr. L., assim como sobre o espírito depredador da Sra. G. A propósito deste último, ele diz que será mais fácil vencer a sua resistência, considerando-se que é mais brincalhão do que mau.
Esse aqui então é o boletim do dia 16 de novembro. O próximo boletim vai ser uma sessão geral do dia 23 de novembro de 1866, que a gente vai ver então amanhã aqui no nosso, na nossa reunião. Então, esse aqui é o boletim de hoje. Vamos aqui agora para o nosso Evangelho. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Bom dia, pessoal que chegou. Muito bem, nós vamos aqui então para o capítulo 5, aqui das instruções dos Espíritos, provas voluntárias e verdadeiro silício. Então aqui, como a gente já começa a fazer uma análise sobre o conteúdo dessa mensagem, nós vemos que muitas vezes nós criamos situações que provocam em nós um tipo de sofrimento, muitas vezes desnecessário. Muito mais por uma questão de rebeldia, muito mais por uma questão de ignorância da nossa parte, acabamos criando então situações diversas nas mais variadas situações do nosso cotidiano, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no cotidiano, enfim, em várias e várias situações. Então aqui para nós temos um espírito que se intitula Um Anjo da Guarda, enviou essa mensagem a Paris, provavelmente lá na Sociedade, em 1863. Então ele diz para nós assim: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra essas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem se espetou com um espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O médico consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem, e nunca se deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Então, aqui nessa primeira parte, antes de começarmos a analisar mais profundamente as provas que nós criamos, nós temos aqui as situações que envolvem transformações que nós podemos empreender diante das provas, circunstâncias do nosso cotidiano. Então nós vemos uma situação de sofrimento. Aliás, nós temos duas questões nesse ponto, né? Primeiro, se nós podemos mudar as nossas próprias provas. Então, através de uma mudança de conduta, através de um trabalho mais árduo, através da solicitação de ajuda. Então nós vamos modificando aquele quadro original, fazendo com que aquele sofrimento, naquela condição que se manifesta, se torne mais brando, ou mesmo até se dissolva completamente de acordo com as atitudes e mudanças que nós empreendemos. E nós temos outra situação também, quando nós observamos sofrimento de pessoas do nosso cotidiano. Aliás, já foi perguntado isso outras vezes, a gente vai ver esse assunto daqui a pouquinho. Se por acaso eu encontro um mendigo na rua, pedindo ali esmola, vivendo naquelas condições tão difíceis, tão dolorosas, se nós podemos interferir naquilo que ele vive, oferecendo uma assistência, oferecendo uma ajuda, algo em maior ou menor proporção. Muitas pessoas questionam isso, e não são raras as vezes que isso acontece, porque nós vemos, principalmente no atendimento fraterno, pessoas que apresentam essa dúvida. Se fala que nós mesmos programamos as provas que nós temos que viver. Nós escolhemos os detalhes, escolhemos a intensidade daquele sofrimento, exatamente porque provas, como nós já estudamos, nada mais é do que uma prova de caráter. Ela vai colocar em teste os nossos maiores valores juntamente com a nossa inteligência, para encontrarmos soluções, encontrarmos ali saídas para aquelas situações dolorosas. Então, como nós fazemos a nossa própria programação, e aliás quem pensa sobre isso somos principalmente nós espíritas,
que a gente começa então a estudar sobre programação reencarnatória, sobre as provas e as expiações e tudo mais, né? Bom dia, Lidiana. As provas, expiações e tudo mais. E aí então nós vemos que um espírito reencarna, trazendo essas experiências na sua bagagem, e ele começa então a vivenciá-la. Aí nós vemos então, como no caso do mendigo que eu trouxe para vocês como exemplo, ele passando por aquela situação. Então, muitas vezes, pensa-se assim, se ele escolheu passar por aquilo, então ele pode viver aquilo do jeito que ele está. Eu não preciso interferir. Eu não tenho, digamos, obrigação moral de interferir naquilo que ele está vivendo. Então significa que como ele escolheu, então a prova é dele, eu não tenho nada com isso. E aí então muitas pessoas perguntam, de uma forma assim, não querendo se comprometer, dizendo, se ele escolheu essa prova, por que eu preciso ajudar? E outros perguntam, se ele escolheu essa prova, é errado eu ajudar? Então nós temos as duas visões, os dois aspectos da mesma situação. Alguém que não se vê na obrigação e alguém que quer, mas fica preocupado em interferir naquilo que o outro escolheu. Então, como foi colocado para nós aqui por esse espírito, por esse anjo protetor, colocou para nós assim que todos nós queremos de alguma forma um alívio para as nossas dores. Então, a partir do momento em que nós persistimos naquela situação por opção, nós criamos uma situação dolorosa que não precisaria. Bastaria apenas que nós tomássemos uma decisão, que nós pedíssemos então a assistência de um espírito, a assistência de uma pessoa próxima, enfim, qualquer situação que seja. Agora tem aqueles que dizem assim, não, eu estou sofrendo, então eu tenho que sofrer até o final. Nós vemos inclusive pessoas que optam por esse sofrimento. Nós vemos na televisão, vemos nas reportagens que falam daquelas pessoas que usam o silício. O silício, diferentemente daquele mineral que se usa para fazer processadores de computador, o silício significa um instrumento para provocador. Normalmente a gente vê muito isso, por exemplo, no Opus Dei, para quem assistiu ao filme O Código da Vinci, nós vimos ali representantes do Opus Dei que utilizavam aqueles cintos com pontas para provocar esse sangramento. E isso mostrava o quê? Que aquele tipo de dor fazia com que a pessoa desviasse a sua atenção para os prazeres da carne. Então era uma forma que ele tinha de se concentrar nos seus objetivos, mas ele optava por aquilo. Da mesma forma que nós temos também outros filmes que mostram sobre isso, que mostram esse tipo de situação, aquelas pessoas que depois de passarem por um pensamento pecaminoso, por um desejo muito intenso, se trancam dentro de suas celas, dentro de seus quartos e começam então a se chicotear. Da mesma forma que nós vemos também nessa realidade atual, quando nós vemos algumas épocas religiosas, principalmente do calendário muçulmano, que a gente vai para o Oriente Médio, naquela região do Iraque, naquela região do Afeganistão, nós vemos aquelas procissões de pessoas que começam então a se machucar com facões, a se machucar com chicotes. A mesma coisa também na época do Corpus Christi, pessoas que acabam se crucificando. Tivemos um evento, uma situação curiosa na Indonésia, que é um país católico, tem bastante católico naquele país, pessoas que se crucificavam em homenagem a Jesus. E essa crucificação era legítima, pregando prego nas mãos, se amarrando numa cruz e tudo mais. Então nós vemos que essas são opções que as pessoas fazem para intensificar suas dores. Ao mesmo tempo, como o Espírito lembra aqui para nós, que nós temos várias e várias situações em que nós podemos amenizar essas dores sem termos perda no aprendizado que nós poderíamos ter. Então temos oportunidade de aliviar, até porque muitas vezes as dores de uma prova que poderiam, que poderiam ser aliviadas, acabam diminuindo o nosso potencial de desenvolvimento, ou seja, eu poderia trabalhar muito mais se eu não tivesse aquele sofrimento. Então eu poderia pedir ajuda, receber assistência, minimizar a intensidade da dor daquela prova, ou da dificuldade daquela prova, para que eu pudesse me desenvolver em outros aspectos. Então nós vemos aqui que é absolutamente legítimo abrandarmos nossas provas através do trabalho, através da conscientização principalmente. E continua o Espírito aqui para nós. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar aflições, agravando provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente.
Sim, é um grande mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Aí nós vemos casos de pessoas que fazem greve de fome. Quantas pessoas que acabam desencarnando em virtude de greves de fome que fazem para protestar contra algo que para ele é pessoal. Então ele diz assim, eu não concordo com isso, porque me acusaram de tal coisa, eu não concordo com essa acusação, então eu vou fazer greve de fome. Aí a coisa vai se agravando, ele acaba depois entrando numa desnutrição severa, no estado de inanição, acaba desencarnando, e a pergunta é, ele foi um suicida ou foi uma pessoa que acabou passando por essa dificuldade? A dona Dini perguntou, e o jejum que fazem os evangélicos? Esse é um jejum simbólico. A gente vê que é um jejum que não se passa fome, mas esse jejuar ele faz parte de todo um ritual de prática religiosa. Mas isso não leva uma pessoa a um extremo sacrifício. Então nós vemos assim que é apenas uma ideia. A mesma coisa acontece com o Ramadã, que é exatamente aquele cerimonial muçulmano em que existe o jejum durante 30 dias. Só que esse jejum ele é das 6 da manhã até as 6 da noite. Depois a pessoa volta a ter uma rotina normal. Então nós vemos que são práticas ritualísticas que não levam tanto sacrifício. Mas como os espíritos orientam também, há necessidade desse tipo de prática. Como a gente já conversou, muitas vezes nós temos a necessidade de vivermos a nossa fé de uma forma material. Então uma pessoa vai se sentir muito mais próxima muito mais próximo de Deus, muito mais próximo da sua fé, através de práticas que afetam ela fisicamente. Então uma prática ritualística, em que você se coloca numa condição de jejum, em que você se coloca dentro de um determinado ambiente, em que você recita determinadas preces ou determinados textos, tudo isso faz parte de um ritual. Então nós vemos que até aí isso, embora não tenha necessidade, porque como a gente lembra sempre, a doutrina traz para nós o esclarecimento de que tudo acontece por vias do pensamento. Então nós entramos em equilíbrio pelo pensamento, nos sintonizamos com Deus pelo pensamento. Mas eventualmente nós precisamos dessa exteriorização da fé. E essa exteriorização vem através do estímulo aos nossos sentidos, vamos dizer assim. Nós precisamos demonstrar isso na prática. Então nós temos ali pessoas que gostam de ouvir músicas, ouvir preces, pessoas que gostam de falar em voz alta, de cantar, de rezar, pessoas que gostam de se colocar de joelhos, pessoas que gostam de segurar objetos sagrados, como livros, como crucifixos, como símbolos dos mais diversos, de cada religião tem a sua, estarem presentes em determinados tipos de templo. E os rituais também fazem parte dessas práticas. Então, há a necessidade disso, sendo que nós somos espíritos, tudo acontece pelo pensamento? Não. A doutrina espírita nos instrui claramente quanto a esse aspecto. Mas nós não podemos privar as pessoas de viverem suas crenças de acordo com as necessidades que cada uma tem. Tanto que nós temos muitos espíritas que fazem o quê? Se por acaso ele precisa de uma assistência, para onde ele vai? Para o centro espírita. Eu não poderia receber essa assistência em casa? Poderia, mas eu me sinto muito mais fortalecido se eu estiver num ambiente propício para isso, que eu considero um ambiente protegido, um ambiente preparado e até muitas vezes um ambiente sagrado. Então nós vemos assim que cada um de nós tem ali sua própria prática. Dentro da carteira, alguém tem ali algum símbolo, algum objeto, alguma coisa que lembre da sua fé, tem um crucifixo pendurado no pescoço, um outro símbolo qualquer, e assim cada um vive essas práticas todas. Agora, quando aqui o Espírito fala para nós com relação ao egoísmo pelo fanatismo, nós falamos de situações de dores que são extremas. Pessoas que passam realmente por situações dolorosas, que se ferem, que se prejudicam, em nome da fé. Como a gente já estudou lá no Livro dos Espíritos, falando sobre a vida contemplativa, lá na parte das leis morais, o Kardec ainda pergunta, qual é o sentido da vida contemplativa, ou seja, alguém que vive em plena contemplação, que é o caso principalmente de muitos religiosos, que se fecham dentro de templos, de monastérios, de ambientes religiosos de modo geral, e passam suas vidas, claro, produzindo para seu próprio sustento, mas ao mesmo tempo passa o tempo todo estudando e rezando sobre questões espirituais.
E aí então os espíritos dizem para nós, é muito mais produtivo se ele sair desse ambiente e começar a pregar aquilo que ele acredita através de ações práticas para transformar a sociedade, do que ele ficar recluso dentro de um lugar rezando o tempo todo. Só que nós temos assim várias graduações desse tipo de sofrimento, desde aqueles que ficam somente através da prece até aqueles que se machucam realmente, aqueles que se ferem. Como é o caso que a gente já colocou aqui, muçulmanos, determinados tipos de cristãos, seitas religiosas, pessoas que se machucam de fato, né? O Fernando colocou, né, seria para alguns um modo de pagar certos pecados e fugir da transformação moral, esses sacrifícios. Nesse caso, Fernando, a gente entra nessa mesma questão do fanatismo, mas são pessoas que entram num processo de autopunição. Nesse caso, como foi colocado, de pessoas que se mortificam, né, porque a mortificação nada mais é do que esse sofrimento. Na Índia, a mesma coisa, aquelas pessoas que ficam... teve um caso, eu assisti a um documentário sobre a maior prática ritualística do mundo. Ela acontece na Índia, e a Índia é o país, se não o populoso, o segundo mais populoso do planeta, tem ali mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então nós temos ali, quando se fala no encontro religioso, é assim praticamente uma cidade inteira, comparado com as nossas que vão para aquelas práticas. E eles ficam durante dias naquela condição, né, vivendo ali as suas práticas, participando de rituais. E nós temos ali, por exemplo, que Kardec já falou sobre isso também no Livro dos Espíritos, falando sobre os ascetas. Né? Os ascetas são pessoas que, em nome da fé, acabam se mortificando. É o caso, por exemplo, dos faquires, aquelas pessoas que se deitam numa cama de prego para poderem mostrar o limite do corpo, para poder mostrar o resultado de sua fé. Na Argélia, norte da África, Kardec já fala também sobre isso, os ascetas de... me fugiu o nome agora, porque é um nome meio complicado, mas ele fala sobre isso na Revista Espírita. São pessoas que mastigam caco de vidro, pessoas que furam a pele. Se vocês forem no YouTube e procurarem por esse grupo de ascetas lá da Argélia, você vai ver pessoas que andam com escorpião no rosto. São aquelas coisas bem bizarras, aquelas coisas que a gente olha e fica se perguntando que maluquice é essa. Tudo isso é feito em nome da fé. E a pergunta é, a fé necessita desse tipo de comportamento? Obviamente que não. Então, no caso daqueles que têm só para demonstrar a sua fé, como acontece, por exemplo, em festa de São João, aqui no Brasil, pessoas que andam em cima de uma cama de carvão incandescente para poder mostrar que tem fé. Outros que ficam segurando o carvão quente para mostrar que tem fé. Esses são tipos de comportamento que entra nessa parte do fanatismo religioso. Agora, no caso das culpas, como é o caso daqueles cilícios em que as pessoas se chicoteiam, se cortam para poderem pagar os seus pecados ou diminuir pelo menos certos pecados, também é um outro caso desse tipo de cilício, de provas voluntárias, né, ou pessoas que se sacrificam sem necessidade. E aí a gente entra naquela questão que os espíritos sempre trazem para nós, falando sobre o auto-perdão, que é exatamente ele talvez um instrumento mais eficaz que nós temos para poder aliviar nossas culpas. Só que o auto-perdão para muitas pessoas não é o suficiente, eles precisam sentir a dor do pecado que eles praticaram, ou sentirem a dor do erro que eles cometeram. E aí entra nessa questão que o Fernando abordou então ali também, que entra na mesma categoria dessas provas voluntárias, porque tem provas que são involuntárias, quer dizer, fazem parte da situação que a gente está vivendo, mas tem situações que nós escolhemos. A Silvia colocou, né, sempre pensei dessa forma com relação aos monastérios. Né, isso acaba sendo realmente, porque como nós colocamos, a forma como nós vivemos, as nossas crenças aqui no mundo físico, elas ainda são muito limitadas nos dogmas das religiões tradicionais. Durante a Idade Média toda, nós tínhamos assim, as pessoas que se devotavam exclusivamente a Deus, eram pessoas que se sentiam mais felizes. Era uma forma que elas tinham de sair dos pecados do mundo para poder viver a sua fé. E não havia lugar mais específico, lugar mais propício do que você se reclusar dentro desses monastérios. As freiras, a mesma coisa. Então isso era uma tradição da Idade Média, que vem através das gerações se mantendo, mas cada vez menos, porque nós observamos, por exemplo, né, como eu já comentei com vocês, que
que a minha sobrinha, quando estava na escola, ela precisava fazer o seu TCC, né, aquele trabalho de conclusão de curso. E aí, então, hoje ela já são mais de 3 anos, ela está acabando a faculdade já, né, mas na época da escola ela teve que fazer um trabalho, então, como ela estudava numa escola de freiras, conversando então, ela veio pedir sugestão, eu falei assim, por que vocês não falam sobre a vida das mulheres dentro da Igreja Católica, dentro da vida de freiras, né? Não falar de freiras, mas falar das mulheres que se tornaram freiras, do porquê que elas escolheram isso, como é que elas se sentem, como é que hoje é vista a vida religiosa, nessa vida contemporânea, nessa dinâmica que nós temos hoje do cotidiano. E ainda sugeri, falei assim, olha, isso é interessante porque, como é uma escola de freiras, as freiras nunca foram estudadas, elas nunca provavelmente ouviram alguém se interessar pela vida delas. Né? Minha mãe, sendo costureira na época, ela costurava essas roupas para freiras. Então elas iam em casa, elas gostavam da roupa nova, elas tinham que se despir para poder vestir essas roupas. Então são situações comuns na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher, que tem ali seus cuidados de higiene, tem ali os seus cuidados de intimidade. Coisa que muitas vezes você não avalia isso tudo, você simplesmente observa aquela pessoa vestida com aquela roupa fazendo aquele ritual. Não se sabe qual é o tipo de refeição que ela mais gosta, se ela gosta de ouvir um tipo de música, se ela tem família, de quando em quanto tempo ela conversa com sua família. Eu falei, coloca isso daí em entrevista, faz uma entrevista, uma pesquisa, que vocês vão ter informações muito curiosas. E aí então elas desenvolveram esse trabalho. E aí, então, na ajuda, né, de pesquisar e tudo mais, nós começamos então a ter contato com várias entrevistas que jovens e freiras davam para revistas, para jornais do Brasil todo, mostrando estatística, mostrando, por exemplo, que hoje uma jovem que opta por uma vida religiosa, nessas condições, ela acaba sendo objeto de muita curiosidade dentro do seu próprio círculo. Porque são jovens de 15, 16 anos que estão numa escola que tem vontade de ser freira. E aí os colegas olham assustados e perguntam, mas você ser freira? Então a gente percebe que esse tipo de comportamento da Idade Média ainda se mantém hoje, mas despertando cada vez menos o interesse dos jovens. Porque na verdade eles pensam na religião, mas pensam na religião muito mais como missionários, trabalhando fora, ajudando em várias situações, do que ficarem reclusos dentro de um monastério. Então a gente tem que, assim, que esse tipo de conduta também costuma mudar hoje. E as pessoas realmente estão percebendo isso. Os jovens na atualidade não têm mais paciência para ficarem parados. Embora nós tenhamos ainda, né, jovens, tanto homens como mulheres, né, adolescentes, que optam, né, pela vida religiosa nessas condições. Mas cada vez menos isso vai acontecendo segundo essas estatísticas que nós tivemos contato. O Negrão colocou lá em cima, né, o ser humano, na sua pequenez, ainda necessita dessas manifestações para demonstrar para si e para os outros sua crença, sua fé. Eu não diria que é pequenez, eu diria assim por falta de conhecimento, né, Negrão? Porque quando você pega assim, hoje, pelo fato da vida espiritual, ou da vida espiritual mesmo, ela ser ainda muito subjetiva, de nós não termos uma prova concreta de você falar, eu vi um espírito, eu vi um santo, eu vi um anjo, eu tenho certeza do que acontece depois da morte, essas dúvidas levam as pessoas a terem esse tipo de comportamento. Né? Então, na verdade, a gente vê que é muito mais pela falta de desenvolvimento, pela falta de entendimento, coisa que a doutrina espírita hoje vem fazendo muito bem, explicando para nós, mas a maioria, por exemplo, dos espíritas, acabam se ligando, acabam se vinculando, ou acabam aceitando essas informações muito mais pela instrução que recebem e pela fé do que pela convicção. De você chegar para um jovem, uma pessoa adulta dentro do meio espírita e perguntar, você tem certeza que isso existe no mundo espiritual? Ele vai falar assim, eu acho que sim, eu vi num livro. Né? Então, na verdade, a gente vê assim que o mundo físico, né, o Armando colocou muito isso, colocou bem isso embaixo, que como nós estamos muito mais ligados e estimulados pelo mundo físico, nós temos necessidade dessas manifestações. Agora, a partir do momento em que isso vai exigir uma transformação biológica, psicológica, espiritual, e que vai demorar muito tempo ainda, talvez alguns poucos séculos, né, mas
muitas gerações ainda virão, em que nós teremos essa abertura com o mundo espiritual, em que a mediunidade vai ser um sentido tão natural como quanto você falar com uma pessoa encarnada. A partir desse momento em que nós tivermos essa plena convicção e que a mediunidade já não for mais um fenômeno, mas fazer parte do nosso cotidiano, aí nós vamos começar a nos desprender dessas práticas materiais exatamente pela conscientização que a gente vai ter. Então, quer dizer, é o estágio ainda limitado que nós temos de falta de entendimento, de ignorância no bom sentido, de ignorar a realidade do mundo espiritual, que a gente tem ainda esse tipo de comportamento. Então, como eu falei para vocês, nós temos ainda, não só nas religiões tradicionais, mas como no próprio meio espírita também. Muitos de nós nos aproximamos do meio do espiritismo pelas ideias que ele passam para nós. Ideias que ele passa para nós, ideias que são confortadoras, ideias encorajadoras, ideias que nos dão esperança, mas com relação à realidade mesmo, da mediunidade, da influência dos espíritos, isso ainda é algo que nem todos têm acesso, lamentavelmente. E o Negrão colocou também uma definição para nós ali, que o asceta, a pessoa que se consagra à ascese, exercício prático que leva à efetiva realização da virtude, à plenitude da vida moral. Busca exatamente esse exercício da fé através desse sofrimento. Eu lembrei aqui agora os ascetas de Ushuaia, alguma coisa assim, que é o nome que Kardec coloca na Revista Espírita, e também lá no YouTube tem esse material. Eu vou pesquisar depois e coloco para vocês lá no nosso grupo do Facebook, para vocês verem como é. Que a gente vai olhar assim fazendo careta, podem ter certeza. Porque são umas práticas assim que são inacreditáveis. Mas eu falava para vocês, acabei até mudando de assunto e não concluí meu raciocínio. Naquele festival religioso na Índia, que é considerado o maior evento religioso do mundo, mostrava pessoas que não cortavam cabelo, não tomavam banho, que pessoas que não se alimentavam, pessoas que mexiam com fogo. E tinha ali um indivíduo que ele estava em pé há 3 anos. Ele não deitava, ele não sentava, ele somente ficava em pé. Então ele apoiava, assim, se apoiava numa perna e dobrava a outra perna apoiando assim na lateral do joelho, para poder ficar nessa posição. E você via assim uma certa deformação já. E ele ficava assim exatamente em nome da sua religião, em nome da sua fé. E as pessoas chegavam até ele pedindo bênçãos, exatamente porque viam nele um homem sagrado. Então esses tipos de conduta asceta muitas vezes foge daquele comportamento natural. A gente podia ver, por exemplo, o próprio Buda. Para quem já leu a biografia dele, ou já assistiu a um filme biográfico, vai ver, por exemplo, que ele saiu e ficou durante muito tempo somente tomando caldo de arroz. Esse é um comportamento asceta, porque na verdade ele estava buscando essa espiritualidade, essa realização da virtude, como o Negrão colocou ali acima, através desse sacrifício. Então são coisas assim que, desde uma situação pequena até uma situação grande, são práticas que as pessoas precisam. Fazer tatuagens, pendurar, marcar o corpo com símbolos religiosos. Então cada um tem ali a sua forma. O Zé colocou, eu tenho dó das freirinhas, coitadinhas, Eu dava aula de matemática e uma freirinha na juventude. Fiquei até meio gamado por ela. Pois é, mas a gente pensa assim, Zé, da mesma forma que muita gente pensa assim a respeito do Chico Xavier. Coitadinho do Chico que tem aquela vida. Eu tenho dó dele de viver daquele jeito. A pergunta é, mas ele é feliz fazendo aquilo? Ele era feliz. Então para ele não era motivo de pena. Somos nós que gostaríamos que ele vivesse como nós estamos vivendo. No caso das freiras, por exemplo, elas optaram em viver aquilo. Elas escolheram livre e espontaneamente viver aquilo e são muito felizes naquele tipo de prática. Então, na verdade, quer dizer, nós temos dó dela e ela vai fazer, eu também tenho dó de vocês que vivem nessa vida perdidos pelo mundo, fazendo tudo o que vocês fazem. Então, assim como nós temos aqueles que são religiosos por opção, nós temos aqueles que não são religiosos por opção, como é o nosso caso. Religiosos dentro dessa acepção dogmática da palavra, dessa vivência limitada. Então a gente vê assim que são felizes fazendo isso. Não se frustram por essa opção que fizeram. A Sandra colocou em cima, a freira da escola da minha filha, ela adora dançar, Não é pela batina, que não pode. Claro que não, imagina. Freiras divertidas, tem freiras, por exemplo, que jogam futebol.
saiu numa revista de circulação nacional há alguns anos, um time de freiras que jogam futebol, com batina e tudo. E elas se divertem, que é uma maravilha. Né? Então, na verdade, assim, também essa mesma ideia que nós tínhamos do passado, de que a gente vê muito isso. Para quem não assistiu, eu recomendo com muito carinho, assistam ao filme O Nome da Rosa. É um filme da década de 1980, se eu não me engano, que conta a história de uma situação que aconteceu no monastério na Itália, ali no século XII, no século XIII, alguma coisa dessa época. E mostra exatamente a vida naquela região. Era um monastério que ficava nas montanhas, então completamente isolado, viviam de caridade, produziam algumas coisas. E a rotina daquele lugar dizia o seguinte, que você não pode rir, porque o bom humor faz com que você se afaste de Deus. Essa era uma concepção que se tinha na Alta Idade Média e depois na Baixa Idade Média. Padres que não sorriem. Né? Eu estudei em escola de padres, no Colégio Dom Bosco, durante a minha juventude, durante a minha adolescência, e ali nós tínhamos ali vários professores que eram padres. Professor de matemática, o diretor era padre, o outro professor de química era padre, o professor de física era padre, e assim a gente tinha essa relação com eles. E ali você via assim que alguns padres eram muito bem-humorados, mas outros eram aqueles padres com aquela cara sisuda, aquela cara fechada. A gente contava uma piadinha assim, o máximo que ele fazia era dar aquela entortadinha de canto de boca, que a gente, para nós, parecia que era uma gargalhada, né? Porque a gente nunca viu ele fazer nada disso. Andava com aquela cara fechada, olhando para baixo, passava no meio dos alunos, não falava bom dia, não falava nada. Eram aquelas pessoas mal-humoradas, né? Então, essa ideia de que você se tornar uma pessoa religiosa e você perder esse bom humor, era algo do passado, que hoje é muito diferente. A gente tinha, por exemplo, lá na África do Sul, Desmond Tutu, que era um sacerdote católico, que ele era extremamente divertido. Assim como o Papa Francisco hoje. Quer dizer, não precisa referência maior. Quando o Papa esteve aqui no Brasil, né, naquele encontro para a juventude, durante as suas palestras, durante as suas exposições, ele era uma pessoa extremamente bem-humorada, numa linguagem extremamente atual, para poder se comunicar com o jovem, para transmitir uma mensagem de uma forma leve, de uma forma alegre, coisa que a gente já não via, por exemplo, no Papa Bento XVI. Mas aí a gente tem dois componentes que devem ser considerados. A educação religiosa que cada pessoa recebeu e também a própria personalidade. Você não vai exigir que uma pessoa fique dando gargalhadas se ela é uma pessoa que não tem o hábito de ficar gargalhando. Né? Então a gente vê assim que são pessoas diferentes. Nesse contato com a minha sobrinha nessa escola de freiras, nós tínhamos freiras que eram muito divertidas, que se sentavam no chão para brincar com as crianças, e tinham outras que andavam com aquela, que quando aparecia no corredor todo mundo ficava quieto. Então a gente vê que era personalidade também, né, que elas tinham. Então temos quem dançam, temos quem cantam, temos aquelas que brincam, temos aquelas que jogam, que praticam esporte, que andam de bicicleta, temos tudo. Assim como nós temos fora daqui também pessoas bem-humoradas e pessoas mal-humoradas. Né, juntando esse componente religioso. O Zé colocou, né, tem uma na Índia que vivia pelado, né, e pendurava o grande peso no pênis. Eu me lembro disso, Zé. Isso aí é uma seta, uma pessoa que achava que esse tipo de vivência é uma expressão, né, é uma forma de manifestação da fé. A mesma coisa acontece com o Dalai Lama. Né, o Dalai Lama é um líder religioso do budismo que é extremamente bem-humorado, sorri o tempo todo, fala o tempo todo, enquanto que nós encontramos outros monges budistas que ficam com aquela cara séria, aquela cara fechada. Então, inclusive, dentro do próprio espiritismo, só para fazer um parêntese para vocês, nós temos um amigo chamado Clayton, né, ele é de Brasília, e ele frequentou aqui a nossa sala durante muito tempo, né, no comecinho aqui do nosso trabalho. Eu acho que a Flaviana lembra, né, Flaviana? Daquela nossa época do passado, né? Então o Clayton, ele era e é ainda um grande trabalhador da doutrina, trabalha com jovens, com teatro, trabalha lá na Casa dos Velhinhos, lá em Brasília também. E ele estava fazendo uma pesquisa, né, gente boa demais. Então, ele estava fazendo uma pesquisa falando sobre o bom humor dos espíritos. Pode parecer uma coisa boba,
Nossa, mas que assunto é esse para pesquisar? E ele começou a fazer pesquisas sobre situações descontraídas que os espíritos apresentavam nas suas psicografias. Né, desses espíritos que a gente sempre lê textos e tudo mais, até mesmo de Kardec. Situações de Kardec em que ele estaria bem-humorado, né? Um exemplo disso, por exemplo, a gente fala que Kardec era uma pessoa muito séria. Até porque por causa das fotos que nós vemos, né? Aquelas fotos típicas do século XIX, em que a pessoa faz aquela pose, fecha a cara e tira a foto, né? Mas a gente estava lendo, por exemplo, que Leon Denis, quando foi fazer uma visita a Kardec numa cidade próxima a Paris, Kardec estava no pé de jabuticaba tirando jabuticaba para a esposa dele. Estava na escada ali subindo, pegando jabuticaba. Coisa que a gente não imagina Kardec fazendo isso, mas ele fazia, né? Ou outras situações assim de... Eu não me lembro exatamente, Sandra, os detalhes da pesquisa dele, mas a gente pegou um outro caso, né, uma situação, por exemplo, do Chico conversando com o Dr. Bezerra de Menezes. Isso são histórias do Chico Xavier, né, que ele dizia assim que não estava se sentindo bem e tal. O Dr. Bezerra recomendou que ele procurasse um médico, né. Ele falou assim: olha, doutor, para falar a verdade é mais fácil procurar um veterinário. E nesse momento o Dr. Bezerra deu uma risadinha, né, uma risada daquela contida, mas ele deu um sorriso por causa da piada que o Chico acabou lançando, né, porque ele sempre se considerava um burro de carga, aquela história toda. Então a gente vê assim que para nós é a mesma coisa, numa reunião mediúnica, um espírito que conversa com naturalidade, um espírito que esboça um tipo de sorriso, para muitos dirigentes de casas espíritas, esse não é um espírito sério. Uma reunião mediúnica descontraída, em que você conversa com os espíritos com naturalidade, com tranquilidade, isso também não é sério. Você tem que chegar naquele clima fúnebre, naquele clima severo, né, e tudo mais, falar e ir embora. Se você faz um comentário assim, descontraído, não é uma piada de mau gosto, mas você faz um comentário com algum dos participantes e tudo mais, muitas pessoas vão dizer assim: isso não é um espírito sério. Então a gente ainda tem essa ideia de que a seriedade ela está muito ligada com a severidade, sendo que na verdade a seriedade se demonstra através das ideias, através das atitudes, né? E essa descontração não interfere em nada nessa situação. O próprio Chico, das tantas piadas que ele já contou, né, das brincadeiras que ele já fez, como por exemplo a história do avião lá no Pinga Fogo e tudo mais, né? Para muitas pessoas, ficar imaginando o Chico daquele tipo de comportamento é algo inaceitável. Porque ele é um representante da doutrina espírita junto ao público, ele tem que ser sério, ele tem que ficar com aquela cara fechada, ele só tem que ficar falando de coisa sofrida, ele não pode falar de coisa natural, coisa normal. Então isso é uma ideia equivocada que nós temos ainda. Mas felizmente isso vem mudando, né? Continuando aqui para nós, pessoal. Vamos lá. Então eu falava sobre o egoísmo e o fanatismo, né, de pessoas que optam por isso. Agora ele falava aqui também, nesse parágrafo, é um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata de caridade pelo sacrifício. É aquilo que nós vemos também de pessoas que greve de fome. Eu trouxe para vocês esse exemplo. Nós tivemos o caso de algumas pessoas que aparecem na mídia pelo mundo afora, que para poderem chamar a atenção da mídia, chamar a atenção dos governantes para uma situação que tem uma causa social significativa, optam pela greve de fome. E aí então a mídia acaba repercutindo esse caso, os representantes, então, os governantes enviam representantes para ouvir exatamente o que aquela pessoa está reivindicando. Então, nesse caso, é um sacrifício que essa pessoa faz por uma causa maior. Então isso realmente é muito válido. Pessoas que jejuam, pessoas que fazem caminhadas. No caso de sacrifícios pessoais, a gente vê muito isso em promessas dentro do ambiente católico. Aqui aqui em São Paulo, por exemplo, durante o dia 12 de outubro, ou na semana que antecede o dia de 12 de outubro, que é o dia da padroeira do Brasil, dentro do calendário católico de Nossa Senhora, muitas pessoas fazem peregrinações até Aparecida do Norte, uma cidade aqui do Vale do Paraíba, em direção ao Rio de Janeiro, porque ali tem um santuário de Nossa Senhora, e muitas pessoas fazem peregrinações. Então tem gente que anda durante uma semana a pé
comendo pão com mortadela, tomando água, deitando no meio da estrada, para poder chegar até lá e cumprir a sua promessa. E a gente pensa assim, essa era uma prova necessária? Não, mas é uma demonstração da fé delas. E a gente vai analisando exatamente a intensidade e a gravidade de cada manifestação. Até onde as pessoas vão para poderem trazer essa demonstração. Então, nesse caso, é um tipo de sofrimento que a própria pessoa se impõe sem beneficiar ninguém, a não ser ela mesma, né? Ou muitas vezes faz sacrifício para outra pessoa, mas é exatamente a educação religiosa que elas receberam. A Silvia colocou, né? É um exercício espiritual que exige esse tipo de dor, que as pessoas sentem necessidade, mas não deixa de ser esse exercício espiritual sem dúvida nenhuma. A Silvia colocou, né, o jeito pedante de se comunicar usando a segunda pessoa no plural faz com que o espírito seja superior, né, o que não concordo. Muitas vezes o espírito demonstra uma humildade e muitas vezes ele demonstra uma falsa humildade. Aí vai depender do conhecimento que cada pessoa tem sobre esse espírito, né? Vamos continuando aqui para nós. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga já por vezes bem pesada. Aceitai-a sem queixa e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tende necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Então aqui, o que a gente já viu aqui, e ele foi muito claro nessa colocação, bom dia pessoal que chegou, muito claro nessa colocação, e é importante nós entendermos isso, o seguinte: quando nós falamos sobre as nossas provas e as nossas expiações, nós temos uma semelhança muito grande com relação ao planejamento que nós fazemos para uma viagem. Então, se eu vou fazer uma viagem para um lugar que é distante, e eu falo distante exatamente porque isso envolve uma maior quantidade de recursos, de bagagem, de planejamento, é mais fácil da gente exemplificar. Então imagina, por exemplo, que eu vou visitar a Sandra lá na Itália, vou passar uma semana atormentando a vida da coitada, e aí então eu tenho que me planejar. Qual é a quantidade de dinheiro que eu vou levar? Qual é a quantidade de bagagem que eu vou levar? Quais são os lugares que eu vou ter que passar? Qual é o transporte que eu vou ter que utilizar? Enfim, eu vou fazer aquele planejamento detalhado como todo mundo faz. Eu não vou botar meia dúzia de camiseta numa sacola e vou para o aeroporto para poder embarcar e me virar do jeito que dá. Todo bom viajante, toda pessoa que tem o mínimo de organização, faz esse tipo de planejamento. Então, ele começa, né, a gente planeja todos os detalhes, prevendo as dificuldades, né, o André, prevendo as dificuldades, prevendo as facilidades, enfim, vamos ali organizando tudo aquilo que é necessário para uma boa viagem. Eu não levo nada mais, não levo nada menos. Simplesmente faço a coisa que eu tenho que fazer. Quando nós falamos sobre o nosso planejamento encarnatório, ou planejamento reencarnatório, nós vemos aqui para o mundo físico, trazendo tudo aquilo que nós precisamos para essa grande viagem. Nada mais, nada menos. Então eu trago, como a gente já viu naquela mensagem que nós já lemos, né, deixa eu até ler para vocês aqui, porque ela envolve cada um dos aspectos. Nós já lemos numa situação dolorosa, mas agora a gente vai ler numa situação mais tranquila, só para a gente poder ver aqui. Deixa eu pegar rapidamente aqui. Todos vocês já conhecem, mas eu vou ler para que a gente possa analisar os detalhes dessa mensagem. Está aqui. É uma mensagem chamada Reprogramação, trazida para nós pelo Espírito Hamed, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. Então olha só o que essa mensagem diz para nós a respeito da programação reencarnatória e das necessidades que nós temos. Nasceste no lar que precisavas. Isso significa que se nós arrumamos uma complicação
no ambiente que nós viemos para nascer, significa que é uma opção nossa. Vestiste o corpo físico que merecias. Se eu tenho uma limitação no meu organismo, é porque essa limitação faz parte das minhas necessidades. Se eu tenho um corpo saudável, significa que esse corpo saudável é a ferramenta que eu vou utilizar para cumprir aquilo que eu me programei. Se no caso dessas mortificações eu crio situações que debilitam meu corpo, significa que eu criei uma situação que não deveria. Porque se essa limitação fosse necessária, eu teria nascido com ela, viria uma doença que me impedisse, que me restringisse, viria uma deformidade, qualquer coisa assim. E um acidente que me provocaria um tipo de sequela, mas a partir do momento em que meu corpo físico é saudável, por que eu vou criar situações em que eu vou debilitá-lo, em que eu vou danificá-lo? Em nome da fé? Fé em que exatamente? A fé em Deus eu tenho que confiar pelo corpo saudável que eu tenho. Se eu tenho um corpo saudável, significa que pela minha fé eu tenho certeza que Deus me proporcionou isso pelo meu merecimento. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Aí significa que eu tenho ali um ambiente onde eu posso morar, e tem pessoas que optam em morar na rua. Tem pessoas que optam em, por exemplo, viajar pelo mundo e viver situações aventureiras. Nós temos aqueles casos de pessoas que nasceram num ambiente equilibrado, aí ele opta por uma organização não governamental, opta por uma instituição religiosa, e ele viaja pelo mundo, para alguns países onde tem pobreza, miséria, para que ele possa cumprir essa missão. Então nós vemos ali que é um sacrifício pessoal que ele fez, embora tivesse todo o conforto para poder viver uma vida tranquila, uma vida estável, mas ele opta por esse tipo de sacrifício por uma causa que é maior do que ele. Não é uma causa egoísta. Embora muitas vezes a gente até tenha uma dose de egoísmo, porque tem o orgulho, tem a vaidade e tudo mais, né? Mas nesse caso o que vale é a causa maior. Então eu abri mão do conforto por algo maior, não abri mão do conforto por uma questão egoísta. Então alguém fala assim, não, porque eu preciso me livrar disso tudo que eu estou vivendo porque eu quero viver na rua. E ele vai então viver como um mendigo. Ele não só criou uma situação que não era necessária para a sua programação reencarnatória, como ele vai deixar de cumprir muito daquilo que ele tinha se programado naquela condição de vida inicial. A vida material confortável daria para ele uma estabilidade financeira que permitiria que ele desenvolvesse um trabalho moral muito mais abrangente, um trabalho muito mais profundo. Mas ele optou em abrir mão desse conforto para viver na rua. Então o que aconteceu? Toda aquela programação que foi escrita, ele jogou fora. Em nome da sua fé, em nome de uma opção que ele mesmo fez. Aí tem aqui, né? Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas justo para as tuas lutas terrenas. Temos aquelas pessoas que nascem numa condição favorável, que têm recursos e se desfaz de todo esse dinheiro porque ele fala assim, eu não quero saber desse tipo de coisa, eu quero viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Só que, na verdade, ele tinha a responsabilidade de administrar aqueles recursos por uma causa maior, que ele optou em abrir mão daquilo para poder viver essa sua suposta tranquilidade. Só que a tranquilidade que ele afirma nada mais é do que ele se isolar dos problemas do mundo, coisa que ele poderia estar comprometido. Aí, enfim, aqui nós temos o resto da mensagem que fala para nós sobre as situações do nosso cotidiano. Então, lembremos sempre, se nós nascemos num lugar naquela condição social, com aquele corpo físico e com aqueles relacionamentos, é porque é para nós a nossa necessidade. Nós não temos necessidade de criar nada mais para poder corrigir aquilo que Deus já fez. Se nós confiamos na perfeição das decisões, da sabedoria divina, e Ele escolheu para nós exatamente aquelas condições, por que nós vamos modificá-la acreditando que aquilo não é o suficiente para que a gente aumente a nossa fé? Aí vem essa pretensão do homem, né? Deus me coloca naquele lugar, mas na minha opinião não está bom, eu vou escolher um lugar pior. Aí ele compromete a si mesmo, compromete toda a sua programação, muitas vezes compromete relacionamentos que eram importantes, simplesmente porque ele acredita, em nome dessa sua fé, que o que ele fez é a coisa certa, que Deus vai ficar alegre com o sacrifício que ele está fazendo. E na verdade não. Não existe nada de alegria, pelo contrário, existe de lamentação.
para a gente ter um exemplo disso, basta nós nos colocarmos no lugar desses espíritos protetores. Imaginamos que nós desencarnamos, chegamos no mundo espiritual, passamos ali por um estágio que permite a nossa evolução, e nós somos então designados como espíritos protetores de determinadas pessoas. E aí então aquela pessoa reencarnou, com todos os detalhes já programados da sua vivência, e ela então começa a tomar decisões para poder fortalecer a sua fé, mas de uma forma distorcida. E nós, como espíritos protetores, estamos ali. Mas era para você ter feito isso desse jeito. Você não tinha necessidade de se machucar dessa forma, de sofrer dessa forma. E a gente vê que isso, na verdade, nada mais é do que um processo de culpa e de dor que o espírito traz, que leva a ele esse tipo de desequilíbrio. Porque o espírito equilibrado, ele sabe aproveitar bem as oportunidades. Né? Vamos em frente. Bom dia, Davi. Continuando aqui para nós. Bem outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos tocadores perfumados para levar consolações aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente que é o vosso irmão em Deus, vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformardes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Então aqui a gente já viu aquele caso que eu falei para vocês. Estudando sobre essas questões do sacrifício pessoal que cada pessoa faz, nós temos muitas vezes aqueles que se excedem, aqueles que acabam indo além do que é necessário em nome da fé. Nós já vimos, por exemplo, em protestos que acontecem no Tibete, na China, monges budistas ou pessoas comuns que colocam fogo no próprio corpo para poder protestar contra alguma coisa que afeta a sociedade. E essa pessoa então acaba desencarnando. A questão é, como é que isso vai ser analisado no mundo espiritual? Porque se por um lado ele cometeu suicídio, por outro lado ele fez isso por uma causa que é maior. Ele fez isso como protesto. E aí a gente analisa como isso? Sabendo, de uma forma definitiva, que todo suicídio é uma infração direta às determinações de Deus, nós vemos então que, embora a intenção desse indivíduo fosse promover o bem da sociedade onde ele vive, ele acabou, por um desequilíbrio, indo além daquilo que é permitido ainda o necessário. Então ele vai ter o atenuante pela intenção e o agravante pela ação. No caso de greve de fome, pessoas que acabam praticando greve de fome, até que chega um momento em que elas ficam doentes e desencarnam, é a mesma coisa. É um suicídio? Sim. Por uma causa maior? É. Nós temos aquele caso, principalmente ali de militares, corpo de bombeiros, né, principalmente corpo de bombeiros, né, que são os nossos heróis dos centros urbanos, que muitas vezes colocam uma vida em risco por uma causa maior, ajudando uma pessoa numa situação dolorosa e acaba sucumbindo devido ao perigo. Então, apesar de todo o treinamento, apesar de todo o cuidado, ele tentou fazer alguma coisa que acabou levando ao desencarne. Aí é diferente. A intenção desse indivíduo não era desencarnar. Muitas vezes ele pode ter esboçado algum tipo de imprudência na sua atitude, apesar do seu treinamento, apesar do seu conhecimento, mas a intenção era salvar aquela pessoa e ficar vivo. Mas aí ele acabou ultrapassando essa barreira. Então nós temos ali várias situações do nosso cotidiano que acabam despertando a nossa curiosidade. No caso, por exemplo, que a gente viu, algo que teve uma grande repercussão mundial, foi nas Torres Gêmeas, em 2001. Lá no dia 11 de novembro.
9 de novembro, né? Então, naquele dia que aconteceu, vários bombeiros subiram aquele prédio para tentar resgatar as pessoas. E aí, então, houve a implosão do prédio que acabou fazendo com que muitos bombeiros desencarnassem naquela situação. Dia 11 de novembro? É 11 do 11, né? 11 de novembro ou 11 de setembro? 11 de setembro. Eu inverto. É 11 do 9 e não 9 do 11. Então, no dia 11 de setembro de 2001, nós tivemos esse evento. E analisamos, né, como é que nós podemos entender a conduta daqueles bombeiros, daqueles homens e mulheres que se sacrificaram pela vida do próximo. Aí, nesse caso, uma causa bastante louvável, porque era uma situação extrema que, lamentavelmente, não tinha ali uma outra saída a não ser arriscar para salvar a vida das pessoas. Então vemos ali várias e várias situações que nos estimulam a esse tipo de raciocínio. E a importância desse raciocínio é exatamente analisar a nossa própria conduta. Continuando aqui. Mas vós, isso falou então dos sacrifícios, do verdadeiro silício, do verdadeiro sofrimento em nome da caridade. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, pois que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um silício, aplicai-o à vossa alma, não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos queixardes, machucai o vosso amor próprio, insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, essa é a mensagem desse espírito. Vimos aqui então que muito comum as pessoas, por esse medo, por essa culpa, por essa atitude de fuga mesmo, se isolar do mundo. E quando se fala isolar do mundo, não é necessariamente ali morar numa caverna no alto de uma montanha, ou se isolar num monastério, lá no meio de um vale. Na verdade, são pessoas que no próprio dia a dia, no próprio cotidiano, se isolam da sociedade. Ele não trabalha com nada especial, ele não se dedica a nada em benefício dos outros, vive ali o básico da sua vida esperando o tempo passar. E esse espírito fez uma pergunta: qual a utilidade dessa pessoa para o mundo? E nós vamos além. Qual a utilidade desse tipo de conduta para essa própria pessoa? Já que ela veio para cá para cumprir uma série de tarefas exatamente para promover a sua evolução. É o nosso caso também. Temos aquelas pessoas que são chamadas de misantropos. O misantropo é aquele indivíduo que se isola de outras pessoas porque ele não gosta de convivência com a sociedade. E aí então ele faz isso não apenas nesses lugares que são mais isolados, como ele faz isso mesmo no dia a dia. Ele vai trabalhar, ele não se relaciona com ninguém, ele volta para casa, ele não presta atenção em ninguém, passa o seu dia em casa fechado, dentro dos seus interesses, depois ele cumpre a sua rotina, nada mais do que isso. E claro, nós sabemos sempre que o indivíduo que reencarna aqui no nosso mundo, ele não tem uma obrigação social de fazer caridade. Mas a partir do momento em que nós entendemos que a caridade é um instrumento de evolução, nós acabamos vendo isso como uma obrigação moral. Principalmente porque não tem nenhum indivíduo que consiga viver sozinho, sem que alguém tenha feito alguma coisa por ele. Ele pode, em determinado momento, declarar sua autoindependência. Mas até que esse momento chegue, ele é completamente diferente de tudo e de todos. Durante a sua infância, durante a sua pré-adolescência, durante a sua adolescência, ele vai vivendo. As pessoas vão pagando as coisas que ele precisa, vão ajudando a fazer uma coisa ou outra, ele sempre recebe assistência. No momento em que ele atinge a maturidade, então ele se isola e fala assim: a partir de agora eu não quero saber de mais nada do mundo. E a gente vê ali no mínimo a ingratidão por aquilo que já fizeram por ele. Mas aí a falta de entendimento, a falta de conhecimento do que acontece no mundo espiritual é exatamente o que promove esse tipo de conduta. Aliás, grande parte
daquilo que nós vemos de equívoco no mundo se dá, né, em termos de sofrimento, em termos de isolamento, em termos de destruição, se dá exatamente por causa dessa falta de conhecimento da realidade espiritual que existe à nossa volta, da nossa própria realidade espiritual também. Né? Negrão colocou ali, né, misantropo, né, aquele que tem ódio ou aversão da sociedade, antropófobo, aquele que evita a convivência, que prefere a solidão, que é solitário, insociável, antropófobo, né? A mesma coisa também. Fobo, fobia, antropo, homem. Então a gente tem ali a definição. Então nós temos todos esses tipos de conduta que fogem a essa situação natural. Como eu falei para vocês, na nossa programação reencarnatória, o que consta no nosso roteiro são atividades, caminhos e relacionamentos que existem para promover o nosso crescimento. Então, na verdade, ninguém veio aqui para poder fazer com que a nossa encarnação, ou fazer com que a encarnação desse errado. Toda encarnação é programada para dar certo. Toda encarnação é programada para dar frutos. Só que esses frutos, muitas vezes, exigem de nós um sacrifício muito grande. Ninguém veio aqui para plantar uma árvore que brota um fruto sagrado. Ou melhor, que brota, que gera um fruto amargo. Muitas vezes o sacrifício para plantar essa árvore é para nós doloroso, mas o fruto sempre vai ser doce. Aquele agricultor que trabalha, né? Pois é, né? Todo aquele agricultor que trabalha de sol a sol, com calo nas mãos, com insolação, com chuva, com frio, com todas as situações que podem feri-lo fisicamente, vai fazer com que o resultado da semente que ele lançou na terra seja sempre um fruto doce. Tenhamos sempre vista isso na nossa vida. O sacrifício para nós existe, mas o resultado, se for bem concluído, vai ser sem dúvida nenhuma muito positivo. Agora, pelo fato de nós não termos essa visão e de sermos impacientes, de termos ainda essa nossa fragilidade moral, faz com que a gente se revolte contra isso. É aquele agricultor que, em vez de se sacrificar para plantar o que veio fazer, ele prefere ter uma vida tranquila em nome dessa suposta felicidade, não abrindo mão de nenhum tipo de sacrifício. E aí o resultado vai ser, qual vai ser o fruto que ele vai colher? Muitas vezes não vai ter fruto nenhum. Muitas vezes a erva daninha, que tomou conta da sua plantação, vai ter que ser retirada no futuro com muito sofrimento. Então aquele que tem que refazer uma reencarnação, e olha que infelizmente muitos de nós, a esmagadora maioria de nós, está fazendo isso e terá que fazer isso também. Vai ter que depois passar uma outra encarnação somente limpando a sujeira daquilo que não foi utilizado, para depois, numa outra encarnação, começar a ter uma vida produtiva. Então, quantos de nós vivemos encarnações com essa ideia do retrocesso? Eu vim aqui para desfazer o erro que eu pratiquei. A gente passa aquela existência inteira jogando lixo num determinado lugar sem se preocupar com isso. Na outra encarnação, a gente vai passar a encarnação inteira somente retirando aquele lixo. Para depois que estiver limpo, a gente começar a aproveitar aquela oportunidade que foi concedida. Então, muitas encarnações são perdidas por causa desse entendimento que nós temos hoje. E é claro que a gente não fala isso somente das grandes situações dolorosas que nós provocamos. São situações do cotidiano. Detalhezinhos simples que nós poderíamos aproveitar de uma forma mais objetiva, mais específica, que nós abrimos mão por uma questão de capricho. Orgulho, egoísmo, impaciência, intolerância. Então, pensemos sempre assim. A nossa existência, ela veio com o roteiro perfeito para aquilo que a gente tem que fazer. Qualquer desvio para mais vai ser muito bem-vindo, para menos vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande prejuízo. Então não atrapalhemos o nosso percurso imaginando que nós poderíamos fazer algo melhor do que Deus já fez. Nós podemos aproveitar a estabilidade que nós temos, ou a pequena estabilidade que muitos de nós temos, para aproveitarmos para construir alguma coisa, para produzirmos algo mais. Mas qualquer tipo de sacrifício que nós façamos por um objetivo pessoal que vai interferir nesse nosso progresso, não tenhamos dúvida que vai ser um retrocesso que nós estamos criando. Vai ser aquele passinho para trás que nós vamos ter que dar para depois continuar caminhando. E isso, sem dúvida nenhuma, vai atrasar cada vez mais a nossa evolução, a nossa presença aqui no mundo.
Pessoal, aqui então nós paramos por hoje. Dentro desse item ainda, das instruções dos espíritos que falam sobre as provas voluntárias e o verdadeiro silício, nós temos ainda aqui outras mensagens trazendo para nós ainda desse tipo de conteúdo. Nós temos o item, nós lemos agora o item número 26, temos o 27, o 28, 29 e o 30, 31 também. Então temos até o 31 aqui várias mensagens que falam sobre os diversos aspectos dessa mesma questão. Tá? Então, no próximo encontro, na quinta-feira, a gente volta a falar sobre esse assunto e a gente vê como é interessante. Né? Porque a gente toca assim, a gente fez um passeio por várias situações do nosso dia a dia, né? Com questões que a gente vê nos livros, nos filmes, na televisão. Né? Então eu fiz a indicação para vocês do filme chamado O Nome da Rosa. Assistam a esse filme porque ele toca bastante.